Que lua é hoje? Sabe me dizer? Posso podar minha parreira? É a lua certa? Tem diferença se eu podar numa determinada lua ou na outra? Afinal de contas, a lua interfere nos cultivos e principalmente em relação à poda e no caso específico aqui da parreira? Bom, se esse tema faz sentido para ti, fica aqui comigo. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações porque constantemente novos vídeos a gente traz novas informações para quem está nos acompanhando. Bom, só com essa pergunta provavelmente eu já criei um debate entre vários que nos assistem e alguns que estão chegando no canal. Alguns vão dizer assim, não, eu planto na terra, eu planto no solo, eu não planto na lua. O que eu quero saber com a lua? A lua não interessa, não quero saber disso. De repente outros vão dizer que faz todo sentido. Realmente a lua interfere em todos os projetos de cultivo, desde o semear da semente ou da produção de mudas até a colheita. Bom, antes de aguçar essa polêmica, a Cultura da Roça trabalha numa lógica de valorização da cultura do público da roça, que é um conhecimento milenar, que precisa ser valorizado, e trabalhamos também com aquilo que a ciência já estudou, já desenvolveu e de alguma informação que a gente pode trazer para vocês e que possa ajudar sempre nos projetos produtivos, nos projetos de cultivo de vocês. Talvez alguns vão além da minha pergunta inicial, que eu perguntei qual era a lua, e vão dizer assim, não, primeiro eu quero saber de que mês tu está falando, porque poda só se faz nos meses sem a letra R, então isso resume a poda em geral aos meses de maio, junho, julho e agosto. Eu teria então 4 meses para efetivar a minha poda. Mas se nesses 4 meses eu ainda estou dizendo que há uma interferência da lua, então eu não tenho na verdade 4 meses, é um período mais curto. E no caso específico da parreira, da uva, eu tenho uma outra realidade, porque ela é uma frutífera de clima temperado e agora, em pleno inverno, ela está em dormência, a planta está dormindo, ela não tem folhas, ela não tem ramos novos, ramos verdes, ela só tem as raízes, o tronco e os ramos de frutificação e de folhas do último cultivo dela, a última produção. Antes da gente ficar nessa briga de qual lua, ou tem que ser lua tal ou lua qual, primeiro vamos atentar para o que de fato interessa em relação à questão da lua, das fases da lua nos projetos produtivos que nós temos. E agora, então, vamos falar da fruticultura no caso da parreira. A questão é muito simples. Divide-se em onde está circulando a seiva na planta. Da mesma forma que o sangue circula no nosso organismo, a seiva, que é de certa forma o sangue das plantas, ela também circula por ela. Porém, em um determinado período da lua, ela circula mais na parte de cima e em outros períodos ela circula mais na parte de baixo. Ela está mais concentrada nas raízes, no tronco e nos ramos mais vigorosos. Então, essa é a principal informação desse vídeo. Se vocês conseguirem entender onde está a circulação da seiva na planta, onde ela está mais concentrada, vocês conseguem conduzir todos os projetos produtivos de vocês, desde o plantio até a colheita, ou no caso, no corte de madeira, dando a utilidade ideal e correta em cada situação. Aproveitando essa informação básica, agora então a gente pode falar de poda da videira. Seguindo então a primeira informação, as frutíferas devem ser podadas segundo a cultura da roça, uma cultura milenar, diz que deve ser podada nos meses que não contém a letra R no mês. Então, de maio a agosto. Agora isso, na verdade, diz respeito às frutíferas de clima temperado.
Isso é uma herança cultural, principalmente de imigrantes europeus e de povos asiáticos do hemisfério norte, que trouxe essa questão. Na verdade, a planta, estando em dormência, ela está sem folhas, sem ramos novos, verdes no caso, e a concentração da seiva está no tronco e nas raízes, principalmente. Por esta razão, convenciona-se fazer a poda da videira na lua minguante, nos meses sem a letra R. No caso do sul do Brasil, geralmente as pessoas acabam deixando para fazer essa poda na lua minguante do mês de agosto. Esta é uma situação para o sul do Brasil, especificamente. Por que nós fazemos a poda da videira justamente nesse período, na minguante, nesses meses que ela está em dormência? Quando a seiva está concentrada nos ramos vigorosos da planta e no seu tronco e nas raízes, que é a primeira parte do período da lua minguante, isso vai favorecer que a gente tenha uma produção depois da poda, já que a gente faz uma poda drástica, né? Então todo esse material aqui, ele vai sair, vai ficar concentrado. Vocês podem ver, por exemplo, nessa poda do ano passado, então aqui ele vai ficar reduzido a esta formação, todo esse resto aqui acaba saindo, então eu retiro muito material e eu quero então não uma brotação vigorosa para formar folhas e ramos novos, mas eu quero sim frutos, galhos grossos, cachos vigorosos e bagas com um bom calibre. Esse é o principal interesse que eu tenho quando eu utilizo a lua minguante para fazer a poda de julho, de agosto, na minha videira. A seguir, então, eu preciso fazer uma outra pergunta. A poda, ela é apenas de produção? Porque aqui eu estou falando de uma poda de produção. Eu estou retirando o material após a dormência da minha planta e vou favorecer a brotação dela e a produção de cachos e uva, né? Esse é o mote aqui desta poda. Na verdade, nós temos várias outras formas de poda em frutíferas e é esse tema que nós queremos trabalhar. Logo a seguir, nós vamos trabalhar em forma de laboratório, principalmente as formas utilizadas de poda e como isso interfere nas plantas, ou seja, nós precisamos ter um entendimento do desenvolvimento das plantas para aí sim entrar com a poda correta, que não é apenas a poda de produção. Nós temos outros tipos de poda que precisam ser trabalhados. Então, se alguém de vocês tem interesse nesse tema, comenta aqui embaixo para que a gente possa, de fato, produzir um material útil para vocês e que ajude, mais uma vez, nos projetos produtivos. Uma última questão. Toda a poda da parreira, então, a poda de frutificação, ela deve ser feita na minguante nos meses ali entre maio e agosto? Isso está correto? Isso seria uma regra que eu obrigatoriamente devo seguir? Bom, aqui, deixa eu mostrar um pouco mais de perto, eu tenho plantas bem adultas, plantas de certa forma velhas já, vocês veem pela grossura e o calibre do tronco. Essa planta já foi feita uma renovação, foi retirada a guia dela, né? Vocês podem ver que ela teve um corte bem expressivo aqui e ela tem a formação de ramos
já das outras podas, ramos finos, não são aqueles ramos vigorosos, como eu disse que é a nossa intenção após a poda na lua minguante. Aqui vocês veem que são ramos finos. Então, uma orientação importante para plantas mais velhas, que já se apresentam mais débeis, com uma certa fragilidade, vocês veem que ela não tem uma boa renovação de galhos, que ela não forma ramos produtivos, vigorosos, vocês devem adotar uma poda de renovação. Uma delas já foi feita aqui, mas eu posso adotar de cada 3 a 4 anos uma poda a partir do 4º dia da lua nova até a lua crescente, onde a seiva ela estará mais concentrada no tronco e nos ramos, não nas raízes. Isto vai favorecer uma brotação maior de ramos novos, ela vai produzir mais folhas e com isso eu consigo renovar uma planta neste formato e neste calibre. Com isso, obviamente, haverá uma menor frutificação, mas no outro ano, então, quando eu voltar a fazer a poda na lua minguante, eu volto a ter essa frutificação vigorosa porque ela terá uma boa formação de galhos. Uma questão que precisa ser observada quando é feita essa poda de renovação, vocês precisam fornecer nutrientes para essa planta, para que ela realmente consiga expressar esse vigor que vocês querem. É necessário nutrir bem essa planta, porque senão ela vai esgotar o resto de reserva que ela já tem deficiência e aí pode vir até inclusive a morrer. Tá, pessoal? Então, há várias informações que a gente passa. Espero assim ajudar mais uma vez e bons cultivos para todos. Forte abraço.